Nossa próxima convidada é a Jéssica Hickman. Ela está representando a afiliada universitária FAOR e ela atua como analista de materiais pleno na área de suprimentos na John Deere. Obrigada, Jéssica, por aceitar o nosso convite e, por favor, sinta à vontade aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da SUIFAOR, nós que agradecemos o convite de poder participar desse evento tão importante para todas nós e poder compartilhar um pouco do que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver na nossa faculdade como afiliada SUI. Eu vou compartilhar a minha tela e iniciar também a minha descrição audiovisual. Estão visualizando minha tela? Perfeito. Bom, então, primeiramente, só mencionando aqui o que nós temos previsto, do que eu vou estar comentando, a nossa agenda, eu vou iniciar com uma apresentação pessoal minha, vou trazer em seguida o início da SUIFAOR, quando começou, de que forma ocorreu isso, falar um pouquinho sobre nós termos sido a primeira afiliada da SUI aqui no Brasil. Em seguida, eu vou trazer algumas das ações que nós realizamos, que são as características do nosso grupo aqui na instituição, e um pouco também da importância do quanto a SUI tem feito diferença na minha vida. Na minha apresentação pessoal, então, como eu disse, me chamo Jéssica, eu sou uma mulher branca, meus cabelos são longos e no tom loiro escuro, estou vestindo uma camisa vermelha com um blazer preto, e a sala onde eu estou localizada, ela tem um fundo branco. Então, a minha formação é como técnica contábil e no momento eu estou também no meu último ano da graduação de engenharia de produção. Tenho trabalhado nos últimos 5 anos, principalmente na área de suprimentos, também a parte de custos industriais, questão de importação. E atualmente eu estou na posição de analista de materiais no planejamento de itens importados aqui na John Deere Horizontina. E sou integrante da comissão SUIFAOR desde 2018 como integrante e agora nos últimos 2 anos participando também da comissão do nosso grupo. Bom, então em relação à SUIFAOR, como eu mencionei, a SUIFAOR aqui da Horizontina foi a primeira afiliada da SUI Brasil e o grupo ele iniciou lá em 2018, iniciou com só 5 membros, que logo no primeiro ano, com certeza, nós temos aqui a foto abaixo, já conseguiram agregar mais integrantes, mas ela iniciou com apenas 5 integrantes. Nessa primeira foto, nós temos o momento e a data em que nós inauguramos o espaço da SUI na nossa faculdade, uma sala que até hoje nós utilizamos para os encontros da SUI, para o planejamento, enfim, é um local que nós temos para poder se utilizar na FAOR. Então, quando a SUI FAOR iniciou, ela iniciou com muito apoio da SUI Rio Grande do Sul, a SUI Oeste, que já existe muitas integrantes aqui em Horizontina. Então, nos deram bastante suporte para essas 5 membros que iniciaram o grupo lá em 2018. Então, em 2018, que nós nos tornamos oficialmente o primeiro grupo da SUI Brasil. E eu trouxe aqui para compartilhar um pouco de uma das primeiras integrantes, que é a Tatiane Camargo, quando eu questionei ela sobre o que foi, o que significou iniciar a SUIFAOR, principalmente ser a primeira no Brasil e iniciar esse grupo na instituição, ela compartilhou essa seguinte frase, falando que uma das grandes belezas da engenharia é que a cada projeto novo que sai do papel, vemos nossos sonhos se tomarem forma. Então, criar a primeira afiliada SUI de uma faculdade no Brasil foi exatamente isso. Um sonho de engenheiras e futuras engenheiras que se uniram para formar um grupo que auxiliasse ainda mais mulheres nas áreas STEM a continuarem a criar, então, um mundo melhor todos os dias. Então, aqui ela ressalta bastante o quanto isso foi um sonho dessas integrantes que elas conseguiram colocar em prática. E foi um sonho dessas integrantes que na época não estavam formadas, mas também das já engenheiras aqui da SUIOS que deram muito suporte e auxiliaram a tornar esse sonho realidade. Bom, então trazendo um pouco das ações que a SUIFAOR tem desenvolvido na nossa instituição. De forma geral, nós temos 2 enfoques para as atividades que a gente realiza. Uma delas é o desenvolvimento de palestra, participação de painéis, trazer pessoas
e falas relacionadas ao mundo da engenharia, as questões STEM e como nós estamos introduzidas no mercado de trabalho. Então, aqui eu trouxe no canto superior direito um exemplo que foi realizado no ano passado. A nossa instituição anualmente tem a semana acadêmica, que é a semana UCF, onde são proporcionados inúmeros painéis, e no ano passado, então, a SUI trouxe como exemplo alguns profissionais para trazer um pouco do exemplo de como é o dia a dia do trabalho, as experiências que vivenciaram, então, na indústria, sendo uma mulher na indústria, e aí esse tipo de momento nós consideramos bacana de desenvolver na nossa instituição, porque assim como é possível proporcionar muito conhecimento e compartilhar com a experiência desses profissionais, a gente acaba conseguindo desenvolver um pouco das integrantes também da SUI, porque nesse momento, por exemplo, 2 integrantes foram desafiadas a fazer a mediação desse painel, desenvolver toda a conversa, dar esse suporte durante o painel e durante o evento. Então, além de estar agregando conhecimento dos profissionais que vêm compartilhar as experiências, a gente também acaba desafiando, desenvolvendo um pouco das integrantes a cada evento, a cada palestra que nós conseguimos trazer algum profissional para compartilhar um pouco de conhecimento. Então, e também nosso segundo foco é mais trazer falas voltadas a assuntos importantes para que todas as mulheres saibam. Então, eu trouxe um exemplo aqui de que na época nós chamamos uma psicóloga que trouxe uma fala muito importante, compartilhou alguns nomes de mulheres que fizeram grandes descobertas na ciência, enfim, na tecnologia, que foram protagonistas de mudanças no mundo e que fazem parte desse desenvolvimento de todas as conquistas que hoje nós já temos acesso e estamos vivenciando. Então, são 2 focos. Um foco é para o desenvolvimento, trazer informações, a gente se recordar de tudo que já passou e de tudo que já foi conquistado, e o outro foco seria trazer, de fato, profissionais que tragam exemplos práticos e da atualidade do quanto as mulheres têm se desenvolvido e têm participado do mercado de trabalho. Aqui trouxe também algumas outras ações que foram as mais recentes realizadas na nossa instituição. Então, uma delas que foi muito importante para todas nós, para as integrantes, e também foi um momento bacana porque a gente pôde desenvolver tanto com as atuais integrantes que estão cursando engenharia no momento, mas também a gente conseguiu a presença de algumas antigas integrantes da SUI, que foram as que auxiliaram a iniciar a SUI, mas hoje já estão formadas, hoje participam da SUIOS, então a gente trouxe elas para participar desse momento também. E esse encontro a gente nomeou ele como Até Onde Você Se Conhece. E aí nessa tarde a gente buscou trazer testes sobre o perfil, sobre forma de se comunicar, como eu entendo melhor uma informação, como eu consigo passar essa informação da melhor forma. Então, a gente trouxe vários perfis, todo mundo fez o seu teste, pôde conhecer um pouquinho mais e analisar a si mesmo no quesito, sou dessa forma mesmo, ou saiu esse resultado, mas em alguns momentos eu me identifico de outra forma, com aquele outro perfil. Então, foi uma tarde que a gente compartilhou muito conhecimento. Por exemplo, eu trouxe que eu já me identifiquei em determinadas situações, quando eu tive que lidar com alguém de determinado perfil, hoje dessa forma funcionou, ou não funcionou. Então, foi literalmente uma tarde assim, de troca de experiências, que a gente pôde se conhecer melhor e aproveitar das experiências e do que a gente já se conhece para compartilhar com as outras integrantes. E a outra foto aqui no canto superior eu trouxe um momento do Dia da Mulher. Eu vou falar também um pouco das parcerias que a gente faz na nossa instituição, que eu acho que elas são muito importantes e agregam mais valor, dão muito mais força para o nosso grupo lá na instituição também. Esse momento foi um dia em que a gente fez uma parceria com o Grêmio Estudantil da faculdade, no caso, proporcionando esses brindes, que eram cremes, enfim, que a gente pôde distribuir para as alunas. E aí a gente pensa que é uma ação simples, enfim, uma pequena lembrança do Dia da Mulher, mas a gente se aproveitou desse momento em que, uma a uma, todas as estudantes e também funcionárias da instituição chegaram ali próximo, enfim, para retirar esse brinde, para a gente novamente relembrar a importância do autocuidado, compartilhar de novo experiências. Então, de alguma forma, todos os eventos, todas as atividades que a gente realiza, a gente tenta proporcionar um momento para que a gente possa se reunir e compartilhar um pouco de experiência, compartilhar as dificuldades e também tudo que de bom está acontecendo na nossa vida, as primeiras experiências profissionais e como cada uma está lidando com isso.
Aqui, então, seguindo na linha das ações, essa é uma ação que, inclusive, ela foi inspirada e a gente recebeu um suporte, uma orientação, novamente, da CIOS, que acabou desenvolvendo essa dinâmica do Círculo do Livro, com o livro Comunicação Não Violenta também. Então, no ano passado, nós realizamos a primeira edição desses encontros, também se utilizando do livro Comunicação Não Violenta, por ser um tema muito abrangente, né? Agora há pouco estávamos comentando de tem a ver com engenharia ou não tem, e obviamente tem, concordo também, porque a gente fala do nosso dia a dia, de todos os nossos relacionamentos, e novamente, nossos encontros eram para debater determinados capítulos do livro, mas se inicia naquele capítulo e o assunto ele vai desenvolvendo e ele vira de novo um encontro de compartilhar experiências, situações que cada uma viveu, cada uma tem vivência em empresas diferentes, algumas tiveram excelentes vivências relacionadas a estar num ambiente majoritariamente masculino, outras tiveram experiências não tão boas, então esses encontros são bons para a gente ajudar essas meninas a ver de uma outra forma essas experiências, se fortalecer com isso, mostrar que existem exemplos excelentes e incentivar que continue na engenharia, continue lutando pelo seu espaço. E essa foi uma dinâmica que a gente entendeu que funcionou muito bem na instituição e nós temos agora, então, um plano para o segundo semestre, fazer uma nova edição dessa atividade, mas aí mudando o livro, nós temos previsto esse livro Mais Esperto que o Diabo para compartilhar novamente informações e por ser um assunto completamente diferente do antigo livro, a gente acredita que vai nos proporcionar um momento de trocar novas experiências e assuntos que talvez nós nunca abordamos nos nossos encontros ainda. E agora falando um pouco da importância da SUI na minha vida, ou como eu vejo, o que eu vivenciei até então. Eu vejo que assim, a SUI hoje ela é um grupo da instituição, mas ela não trabalha de forma separada, ela está integrada com os outros grupos. A gente, inclusive, tem situações em que faz parcerias com os projetos extracurriculares da faculdade, né? No último ano, a gente percebeu, olhando para os projetos extracurriculares que a instituição tem, que é o Fórmula SE, Baja, Aerodesign, em determinado momento a gente olhou e viu quantas mulheres estavam se desenvolvendo, quando a gente percebeu que todos os 3 grupos, eles estavam, de alguma forma, sendo liderados por capitãs mulheres. Então, a gente se aproveitou também desse momento de perceber o quanto essas mulheres já estão se desenvolvendo, fez vídeos, gravou mensagens, acabou compartilhando com a instituição o quão bacana era aquela situação, para incentivar também que outras mulheres participem desses projetos, porque a gente entende que não só nos momentos com a SUI, nos projetos que a gente desenvolve, que a gente vai conseguir enaltecer e desenvolver essas meninas da faculdade, mas também incentivando que elas participem desses projetos extracurriculares, que também é um ambiente que desenvolve muito o lado profissional, trabalho em grupo, enfim, e a liderança mesmo dessas meninas. Então, essas parcerias têm acontecido bastante e foram muito presentes também na minha experiência como estudante da instituição. Então, eu particularmente eu conheci a SUI no dia em que foi realizada a inauguração dela. A inauguração aconteceu então em 2018. E no momento em que eles fizeram a inauguração, compartilharam com toda a instituição o que de fato era a SUI. Foi o meu primeiro contato com um grupo da SUI. E mais posterior, nesse mesmo ano, eu ingressei no grupo, mas não de uma forma tão ativa. Eu acho que nós temos muitos exemplos, muitas integrantes que talvez estão nessa situação, que ingressaram no grupo da SUI, mas estão ali participando, acompanhando o grupo, acabam participando em determinados momentos quando tem... Só um momento, vocês estão visualizando minha tela também. Acho que saiu da apresentação, né? Saiu. Deixa eu retornar. Agora voltou. Isso, perdão. Então, muitas vezes nós temos integrantes que não são tão ativas, participam quando são convidadas, enfim. Eu acho que essa é uma mensagem bem importante que eu trago de um exemplo meu. A SUI é um local incrível, é um grupo incrível, nós temos em todo o Brasil engenheiras incríveis para compartilhar muita experiência e o quanto cada uma de nós vamos conseguir agregar, nos desenvolver e absorver de tudo isso depende diretamente do quanto nós estamos dispostas a nos desenvolver.
Porque eu conheci a Sui no meu primeiro semestre da faculdade, quando iniciou, mas eu passei a ser mais ativa, a participar do desenvolvimento das atividades, a dar sugestões em 2019. Foi a partir desse momento que eu posso dizer que a Sui passou a ter mais ação na minha vida e fazer muita diferença, assim, conseguir me desenvolver muito mais justamente por estar mais participativa. A Sui foi um local onde eu encontrei, de fato, uma rede de apoio, tanto das meninas que são acadêmicas, como também das que já se formaram, estão mais à frente na carreira profissional, né, já na Sui Oeste. Então, para mim, é um ambiente incrível, assim, uma rede de apoio excepcional, onde eu tenho compartilhado minhas experiências e também ouvido muito do que as outras têm para compartilhar, e muitas vezes, por ouvir o erro de outra pessoa, ouvir a experiência da outra pessoa, a gente acaba raciocinando e deixando de cometer aquele mesmo erro ou vendo uma situação de uma outra forma. Então, é uma excelente oportunidade de desenvolvimento que prepara a gente muito mais para a carreira profissional. Isso. Agradeço novamente o convite, né? Poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Ficamos à disposição se tiver novas afiliadas ou, enfim, outras instituições que queiram iniciar uma Sui afiliada, nós estamos todas disponíveis para compartilhar, falar como foi o início, dar suporte, talvez fazer algum encontro, mesmo que online. Hoje a questão de possibilitar reuniões online facilita muito, então, de qualquer estado do Brasil que tiver alguém interessado, a gente pode fazer essa troca de conhecimento. E eu sou suspeita para falar, mas eu indicaria para todas as faculdades que tenham alguma área de engenharia, a melhor alternativa para se desenvolver, compartilhar e conhecer pessoas seria abrir uma afiliada Sui. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada por compartilhar conosco aí a experiência da afiliada universitária. Com certeza, minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse um grupo desse quando eu iniciei a minha faculdade. Então, realmente é uma rede de apoio e uma oportunidade para a gente poder se desenvolver e tudo isso que você compartilhou com a gente aí. Obrigada aí por estar conosco. A Jéssica, então, acho que é um ponto de contato aqui para quem tem interesse, entrar em contato para poder ver como que a gente faz para poder criar uma afiliada universitária pelas mídias sociais também. Então, agradeço, Jéssica, e o pessoal aqui acho que pode ficar à vontade também para poder entrar em contato. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Eu vou... Vamos olhar a agenda. Passamos uns minutinhos aqui, mas acho que faz parte. Então, vamos para o intervalo agora, pessoal. Tomar uma aguinha, um tempinho e já a gente está de volta, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê.